Eu vou tentar trazer o jogo no lançamento pra gente, né? Fazer lives, olha só, fazer lives. Né? Mas é isso, né? Vamos lá. Vê. Miguel! Vamos ver o vídeo do Miguel. Vamos ver os vídeos do primeiro vídeo do Miguel e ver o que ele falou aqui de MF Ghost, né? No caso da segunda temporada, eu vi o da primeira, eu vi em off, há um tempo atrás. E vamos ver o da segunda temporada, né? Vamos ver o que o senhor Miguel tem pra falar, o que ele achou de MF Ghost, ver se eu concordo, ver se eu discordo, mas com respeito, eu não vou xingar o Miguel porque não tem necessidade, a opinião dele, manos. Então vamos lá, né? Vamos lá que vai ser cinema agora. Vamos lá. MF Ghost é, assim, uma bosta na minha opinião, sabe? Já discordo. Deu, não deu 5 segundos de vídeo direito. Discordo. Discordo que MF Ghost é uma bosta. Mas vamos seguir em frente. Um anime muito fraco, Discordo, vamos seguir em frente. muito Não vou ficar parando aqui. Eu vou assistir um pouco, aí eu paro, dou meus 5 centavos e a gente continua. sem graça, personagens ruins, um trabalho sonoro fraco, melhor mais não, o bagulho tá a mesma bosta do mangá, ruim do mesmo jeito, sabe? E é isso, tá ligado? Opinião da galera aí, porque eu odiei esse anime, não quero saber da segunda temporada que vai lançar em 2024. Você foi hipócrita, Miguel. Você falou que não queria saber da segunda temporada, mas estamos aqui vendo a sua análise. Mano. Te peguei no pulo, vamos fazer um putz Miguel, mano. Porque não tem como. Você foi pego no pulo do gato, cara. Não tem como. Não tem como. Acabou-se. Acabou-se pra você, mano. It's over, it's over. It's over. Mas agora falando, falando sério um pouco agora. O vídeo já começa quente. Já é pra tipo, dar aquela pancada no cara, tá ligado? Só pra dar aquela pancada nos caras, tá ligado? Mas vamos lá, por que eu discordo? Obviamente, pra mim, ó, pra quem não partilha da mesma opinião que eu, pode soar como meio que o fator nostalgia, ou o fator, tipo, é, eu tenho alguma coisa a ver com o mangá e tal, porque esse é um. Vou falar agora, vou falar agora. MF Ghost eu já tava sabendo, tipo, antes do mangá ser anunciado. Tipo, o criador de Initial D, ele anuncia um novo mangá que vai ser meio que passar no universo. Eu já fiquei, opa! 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 Caramba, vai ser pica, meu irmão. Beleza. Fui lá, putz, comecei a ler o bagulho. Achei foda no início, not gonna lie. Achei da hora o bagulho, de verdade. Tipo, eu tenho um afeto pelo bagulho, de verdade. Eu gostei, por incrível que pareça, eu gostei. Eu não vou mentir, eu tenho diversas críticas a MF Ghost, porque obviamente não é perfeito, não é perfeito. Eu não tenho problema com quem não gosta de MF Ghost, porque, poxa, se eu não tenho problema com quem não gosta de Jojo, eu vou ter problema com quem não gosta de MF Ghost? Nem ferrando, você acha que eu vou perder minha sanidade mental? Eu não vou, cara. E, e tipo, a única coisa que eu não aguento é quando alguém fala mal de MF Ghost, mas coloca Initial D num pedestal. Como se fosse a obra suprema, a melhor obra de todos os tempos, sendo que não é. Eu como fã de ambos, eu falo, eu não tenho problema de falar isso aqui, e quem achar ruim, acha. Porque pra mim são duas obras medianas. Initial D a gente, é porque é drift, e, nossa, os shitbox dos anos 90, carros fodas, tá ligado? Tipo, o nego, acho que por causa disso, nossa, corridas nas montanhas e drifts, tá ligado? E duelos, é muito pica. E uma história pica. Não, mas história não é pica de Initial D, velho. Na moral, essa é a maior copada do século, tá ligado? Que a história de Initial D é pica, não é. É uma história mediana, uma história medíocre, tá ligado? É uma história que não apresenta nada inovador. Nada, 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 nada. Não, não apresenta, não apresenta. Você pode tentar dar 2050 motivos de que Initial D é pica, mas não é, velho. Tipo, a gente pode gostar? Pode. A gente pode achar um anime hype, porque Initial D MF Ghost é um anime de hype. É um anime que ele não quer te dar uma história foda, ele não quer te dar os melhores personagens existentes, eles não quer te dar os melhores diálogos, ele quer te dar hype.
Ele quer te hypar com batalha. Ele quer te hypar com a música, tá ligado? Então, tipo, MF Ghost seguiu a mesma linha. O Shingeno, ele jogou safe, tá ligado? Ele jogou safe. Ele falou, eu não vou fazer algo fora do meu conforto, não. Da minha zona de conforto, tá ligado? Ele fez o que ele fez em Initial D. Ele falou, eu vou fazer um bagulho de carros, só que agora com carros modernos, com carros mais rápidos, mais picas, porque o pessoal deve gostar de carros europeus. Vou fazer isso com um campeonato agora, porque quando o nego fala que, ai, é sério, essa é a pior desculpa pra falar que não gosta de MF Ghost na minha vida, que é, ai, eu não gosto de MF Ghost porque MF Ghost utiliza carros que não são fáceis de comprar. Beleza, irmão, vai lá comprar um Supra, que tem Initial D. Vai comprar um 86, que tem Initial D. Vai comprar um FD, que tem Initial D. Vai comprar um R32, um R34, que tem Initial D. Essa é a maior copada de todos os tempos. Ah, eu não gosto de Initial D porque eu não gosto de MF Ghost porque tem carros que eu não posso comprar. Ah, pelo amor de Deus, cara. Supra super valorizou aí por causa de tudo quanto apareceu, de tudo quanto é lugar que apareceu, cara. Os bagulhos superfaturou. Hoje é mais fácil você comprar uma Huracan do que você comprar um Supra, tá ligado? Então, tipo, é copada, é copada. Ah, e a história de MF Ghost é ruim, beleza. A de Initial D também é, mano. Não tem como a gente negar algo que é fato. Não tem como. A gente tá basicamente passando pano, a gente falando que um é ruim e o outro é bom, velho. É basicamente isso que a gente tá fazendo. Porque uma história boa é um Berserk. É um. É um Vagabond. É Jojo. Initial D se falar que é uma história boa, que é uma história pica. Porque tem gente que fala isso, nossa, é a melhor história de todos os tempos. É a culpada de todos os tempos, tá ligado? É falar, ah, eu não gosto das. Eu não gosto das Angels. Beleza. No problem. Mas, tipo. Tá ligado? Poxa, irmão, vai ver um Super GT. É sério, é sério. Vamos tentar achar aqui um grid de largada da Super GT? É, vamos tentar achar um grid de largada aqui da Super GT, mano. Que eu não sei se vai aparecer algum aqui, mas sempre aparece. Porque eu não sei se tá aqui no YouTube, porque é muito difícil achar coisa do Super GT. Realmente não dá aqui pra assistir. É muito chato. Aqui, ó. Ai, eu não gosto das Angels, mano. Eu não gosto das Angels no MF Ghost porque é colocando fanservice. É colocando fanservice aqui, mano, em MF Ghost, tá ligado? Então, tipo, é muito copada, tá ligado? MF Ghost só tem um crítica em questão dos carros e questão das merdas dos casais. Eles tinham que fazer que nem no Initial D, os casais não são tão felizes assim. O Canadá deveria ter ficado com a Emma. Kanata deveria ter ficado com a Nozomi. É isso assim. Quando penso nos defeitos da história de Initial D, eu fico louco de ódio, tanto que nas minhas histórias eu priorizo personagens, história e background. O Shigeno, ele não priorizou isso. Isso aí, tipo, basicamente só uma desculpa pra ele colocar carros fodas correndo, tá ligado? Porque não tem como. O cara fala, os personagens de Initial D. É sério, os caras realmente assistiram Initial D quando eles comparam com MF Ghost. Ah, os personagens de MF Ghost são sem graça. Olha os de Initial D. Não são personagens os mais interessantes do mundo, não, velho. Não são, não. Pega os primeiros aí. Nossa, tem um Takumi tá correndo ali. Nossa, agora eu quero desafiar ele, já que ninguém conseguiu. Olha o fantasma de Monte aqui, não. Eu quero desafiar ele. Ah, eu quero desafiar ele, quero desafiar ele. Tipo, me desculpa, mas isso aqui dói pra quem não gosta de MF Ghost. Mas em muitos quesitos de história, MF Ghost é melhor que Initial D, cara. Porque o Shingeno, ele conseguiu evoluir um pouco. Ele pelo menos deu um pouco mais de background pra gente. Porque qual que era o background do Takumi em Initial D, cara? Qual que era o background do Takumi? A gente sabia que ele vivia com o pai dele, que era o dono de uma loja de tofu, e que ele, na verdade, entregava os tofus e por isso que ele ficou tão rápido. Só que a gente nunca teve nada da mãe do Takumi, que já era morta. A gente nunca teve nada. Nunca teve nada. E ainda por cima, pra fechar com a cereja de bosta, o Shingeno vai lá e coloca uma cópia idêntica do Takumi no final do mangá. É tipo, olha aqui, cara, guys, como é legal, ó. É um Takumi versus um Takumi 2.0. Tipo,
Meu mano, você achou que isso aí ia ser hype? Tem uma personagem original e pra mim a história e os personagens são mais importantes que as corridas. Tipo, eu não tenho problema se você prioriza a sua obra, tipo, eu quero corridas fodas. Mas, tipo, tá basicamente negando todo o resto, aí é paia, velho. Por que que você acha que, tipo, as compilações de, tipo, cenas de Eurobeat de MF Ghost dá tão certo? Porque nego não se interessa pela história, velho. Porque a história é mid. A história é mid, velho. E Initial D também. Os nego quer ver é carro fazendo drift, correndo rápido, com o Eurobeat estourando na cena, tá ligado? E o dublador do Tanaka gritando: É, passou! Que é que nem o Sérgio Maurício comentando a Fórmula 1, tá ligado? No capricho, tá ligado? Initial de Quinta Stage resumindo, Aura. Nossa, esse bagulho de Aura, nossa senhora, que lixo, velho. Que lixo, na moral, velho. Aqui é Team Nozomi também. Só acho que aquelas corridas do Super Revanche do Kogashiwa foi uma merda. Eu achei meio paia também, velho. Eu achei meio paia. Vamos continuar aqui. Eu falei muito mesmo. Aqui eu te peguei, ó. Ele sabia que ia ter gente chamando ele de hipócrita e ele mesmo se chamou de hipócrita já pra não ter efeito. Miguel pensou, mano. Mas já que eu falei bastante aqui, deu literalmente 20 segundos aqui, eu acho que eu devo ter falado uns 10 minutos, mano. Tô vendo que essa live aqui vai terminar às 5 horas da manhã, mano. Eu nem tenho água mais. Pois é. E eu quebrei minha cara totalmente. Eu tinha esquecido de falar também, o Miguel ele falou em questão de, tipo, dos sons, né? Isso é uma das coisas que eu concordo um pouco com ele, porque eu sentia que os sons na primeira temporada eram, pelo menos na minha opinião, eram muito baixos. Os sons dos carros que eu tô falando. Eram muito baixos, cara. É sério, tipo, parece que você tinha que se esforçar pra conseguir escutar o ronco dos carros. Isso aí realmente eu concordo com ele. E o que é louco, porque eu vou mostrar aqui pra vocês o próprio canal de MF Ghost, né? Que isso aqui é segredos gigatônicos, né? Cadê o canal de MF Ghost? Aqui. Eles mesmos, na época, porra, tem que ir nos antigos aqui. Antes do anime sair, da primeira temporada sair, eles estavam fazendo uns behind the scenes, cara. Mostrando os carros que eles estavam usando pra capturar os sons. E olha o quão foda é isso. Isso é muito pica, velho. Meu ouvido direito gostou desse. Olha isso, ó. Nossa, que som gostoso. Só que aí você vê as cenas de corrida de MF Ghost e não tem esse punch. O som dos carros não tem esse punch, tá ligado? Tipo, parece que eles abaixaram muito pra, tipo... vamos deixar meio baixo aqui pra, tipo, na hora que ia tocar um Eurobeat do nada, a música ser o que prevalece, tá ligado? Eu sinto que eles poderiam ter aumentado um pouco o volume, tá ligado? E é isso. Mas, porra, olha isso aqui. Isso aqui eu tinha falado com o meu melhor amigo, Igor. Um salve pro Igor, mano, o amor da minha vida. Que isso aqui, eu jorrei litros, cara. Eu jorrei litros. Porque para a fucking Huracan, versão standard do Daigo, eles utilizaram uma fucking STO, cara. Pra Huracan do bucha do Daigo. Eles utilizaram uma fucking STO, cara. É sério, eu adoro, tipo, ver esses behind the scenes aqui. Eu achei eles muito fodas, cara. Sim, eu falei isso porque eu sou amante do sound design de Initial D. É muito bom, cara. De verdade, os sons de Initial D são muito bons. E eu achei que MF Ghost pecou muito na primeira temporada, tá ligado? Pecou muito mesmo. Mas vamos continuar.
E aí galera, aqui é o Miguel, canal Miguel TV. E hoje, depois de muito tempo, eu venho aqui finalmente trazer um novo vídeo. Dessa vez o tema é sobre a segunda temporada de MF Ghost, a adaptação em anime do mangá de mesmo nome, escrito e ilustrado por Shuichi Shigeno, o mesmo ator do aclamado e querido Enishi Oji. Contexto: ano passado eu tinha feito um vídeo falando sobre a primeira temporada de MF Ghost, que Baita aquela vídeo. temporada me decepcionou. Baita vídeo, mesmo gostando de MF Ghost, eu gostei do vídeo, eu gostei do vídeo. Porque eu acho legal, tipo, eu ver opiniões diferentes, tá ligado? Eu achei legal. Eu discordei de basicamente tudo do vídeo, mas eu gostei do vídeo, sendo bem sério. Com eu batendo na tecla de que a história e os personagens não eram tão cativantes assim, o jeito como as coisas foram adaptadas para a animação e os problemas de sound design mal aproveitado da série e a falta de efeitos sonoros em cenas impactantes. Eu também critiquei o péssimo gancho que eles fizeram da primeira para a segunda temporada de MF Ghost. Sim, meu Deus do céu, de quem que foi a ideia de terminar a merda da segunda temporada no meio da classificação do Kanata, cara? Seria muito melhor eles terem terminado antes do início. Tipo, agora é o carro 86, agora é o carro 86. E aí, antes dele começar a correr, não acaba. Os caras simplesmente meteram o fim no meio da classificação, que não faz o mínimo sentido, cara. Isso realmente eu concordei. Foi tipo um cliffhanger muito estranho, que tipo, do jeito que ele parece realmente que, tipo, continua no domingo que vem, só que não, continua daqui a um ano. Tipo, que merda de cliffhanger é esse, velho? Não fez o mínimo sentido. Foi só pra usar Spitfire. Bom, e naquele primeiro vídeo, apesar de ter assim alguns pontos e falas da qual eu não me orgulho naquele vídeo, no geral, na minha opinião, assim, até este momento, a primeira temporada de MF Ghost não mudou muito, sabe? Eu continuo achando MF Ghost a primeira temporada um anime muito medíocre, uma péssima adaptação da obra. Quer dizer, não que MF Ghost, o mangá, seja lá uma grande obra, assim, não. O mangá é muito. Tal qual o N-Shoji, mas na minha opinião foi uma boa adaptação, viu? Foi uma boa adaptação. Na minha opinião, eles adaptaram muito bem, assim, tipo, pelo menos eu vou levar mais em consideração, tipo, em questão as corridas, assim, sabe? Vai ser o maior foco aqui, mas a gente fala da história também. Eu achei que foi muito bem adaptado, sabe? Eu creio que não tinha muito como eles errarem com o MF Ghost, tá ligado? Era muito básico. Não é uma história complexa, não tem personagens complexos. É uma história muito simples, com personagens simples. É só você basicamente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, talvez tirar uma coisinha ali que não vai fazer tanta falta. E é isso, mano. E é isso. Não tem, tipo. Não tem dificuldade para adaptar algo como MF Ghost, sabe? Não tem, não é. Não é um Steel Ball Run. Não é. É fucking MF Ghost, tá ligado? Só faça uma boa animação, mete um 3D bala e mete Orobit pica, tá ligado? GG, filho. Outra coisa, no pôster da primeira temporada de MF Ghost tem um Supra do Senna, ele nem aparece. Exatamente. Eu literalmente não tenho a mínima ideia de por que eles colocaram lá. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. É que nem, tipo, eles tivessem feito um pôster da segunda temporada e tivessem colocado a Emma, que não apareceu. Não tem sequer nem um resquício de Emma no meio do bagulho. Tipo, não fez o mínimo sentido. Se eles fizerem na terceira temporada, o que pra mim é óbvio que a Emma vai aparecer, é óbvio. É óbvio. A corrida vai ser rápida. A corrida vai ser rápida. A gente basicamente já viu o quê? Eu acho que umas duas. Eu não me lembro agora do último episódio da segunda temporada, mas pelo que foram as duas voltas da corrida da Península Manazuru, e são 5 voltas ao todo, né? A gente tem 3 voltas, cara. Você pode jogar aí que basicamente a corrida vai ser rápida, porque vai ter muita história, realmente. Vai ter muito desenvolvimento de personagem, vai ter muito mais lore na terceira temporada, porque essa é uma parte que realmente vai te pegar e vai ser assim, ó, pá, pá, pá. Não teve lore nas 2 temporadas anteriores? Pá, 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 pá. Vai ser muita lore. Vai ser muita lore. Vai ter uma das melhores cenas, ou talvez a melhor cena de MF Ghost, na minha opinião. Eu espero que eles adaptem nessa próxima temporada. Mas, cara, vai ser história. Vai ser história. Vai ter muita história pra quem reclamou
Talvez você não goste da história, mas vai ter história. Pra quem quer ver história, vai ter história. Muito medíocre, mas dá sim pra eles terem melhorado o anime sim, adaptando algumas coisas, umas liberdades criativas ali, né? Mas enfim. E é claro, eu tive uma péssima impressão sobre a trama e principalmente sobre os personagens que compõem a obra, né? Kokusatari, abaixo. Isso me fez ficar com certo. Não fala do meu Gold. Meu Gold nunca fez nada de errado. O pessoal fica batendo na tecla que o Shun gosta da Aren. Ele não sabe a idade da Aren. Ele não sabe, ele não sabe. Eu vou dar essa passagem de pano que ele não sabe, porque no momento que ele descobre, ele fica arrasado. E ele já desiste do amor dela. Diferente do Coke. E falando nisso, Coke, baita personagem, um dos melhores corredores. Certo pé atrás em relação à continuação da história, já que nos meus pensamentos eu achava que MF Ghost Second Season, que é um nome nem um pouco original para essa temporada, né, teria os mesmos problemas e defeitos da primeira temporada, e seria tão medíocre o meu nota no quanto a primeira. Mas por incrível que pareça, eu tive uma surpresa muito agradável com essa nova temporada de MF Ghost, que bom, já não vai ser tão nova assim porque vai lançar a terceira esse ano. E eu posso dizer que sim, MF Ghost deu a volta por cima e virou um anime muito divertido de se acompanhar. Por causa da corrida. Porque a corrida era boa. Porque basicamente 75% da temporada foi a corrida. E a corrida é talvez a melhor corrida da temporada, ou então é a segunda melhor, mano. Ficando atrás da quarta corrida. Essa corrida é muito boa de verdade. E hypa. É hypa, porque é chuva, é corrida na chuva, ele falando do Senna, é porra, foda pra caralho. Foda, não tem como, cara, é pica, é pica, é pica. É pica, essa corrida não tem como, essa corrida eu posso assistir ela 10 vezes, uma vez atrás da outra, eu sempre vou ficar hypado do mesmo jeito. É que nem eu assistindo o Jotaro batalhando contra o Jill. É hype, eu não consigo ficar sem hypar, mano. É muito bom mesmo. O Michael é tipo um Jackson Storm de MF Ghost, só Atari é tipo de Kicks. Mais ou menos, né, velho? Mais ou menos. O Michael é bem parecido com o Jackson Storm mesmo. É muito parecido. E hoje nesse vídeo eu vim fazer a análise da segunda temporada de MF Ghost, analisando os pontos positivos e negativos dessa segunda temporada. Mas enfim, sem nada mais para agregar nesse começo do vídeo, nessa introdução, vamos direto pro vídeo. Boa introdução. Gostei. Boa edição também, mano. Bom, a história dessa segunda temporada começa exatamente de onde a primeira temporada parou, com a classificação do Kanata para correr no circuito do Lago Ashinoko, com ele conseguindo a oitava posição na largada e com o Mikael Beckenbauer roubando a pole position de Kokusawatari. Essa cena é muito boa. Não tem como. Esse primeiro episódio ele já é tipo um chute na porta, assim, falando: toma aqui, ó, pau! Cinema já no primeiro episódio, a cena da classificação. É sério, eu utilizei um aplicativo para ver MF Ghost do início ao fim. E lá dá pra você comentar, né? Conversar com o pessoal. E eu escrevi, não sei se foi lá ou se foi em algum vídeo, mas, cara, os caras fazem tudo perfeito em uma cena que tem o Beckenbauer, cara. Não tem como. Os caras vão com tudo. Eles fazem, quer saber? É o Beckenbauer, mano. Vamos fazer uma cena pica. Uma cena foda dele. O cara simplesmente não tem cena ruim, velho. Você pode pegar, tipo, só as cenas que tem o Beckenbauer. Ele não tem cena ruim, cara. Não tem. E essa da classificação, ele destruindo a volta do Sawatari é muito pica. Ainda mais ao som de Spirits of the Night. Muito pica, cara.
assim iniciando uma rivalidade interessante entre esses dois pilotos excepcionais. Então, essa segunda temporada de MF Ghost aborda a corrida no Lago Ashinoko e o começo da corrida da Península Manazuru. Os capítulos que foram adaptados foram o 57 até o 116 do mangá de MFG. E sobre a escolha de não ter adaptado toda a coisa de Manazuru, por incrível que pareça, não foi uma decisão tão ruim assim quanto na primeira temporada. Sim. Onde eles acabaram aquilo do nada e ficou uma coisa esquisita. Sim. Porque aqui teve mais build-up. Aqui teve mais construção do que pode vir, tá ligado? Aqui realmente eles mostraram bem parte da corrida no último episódio, né? Por incrível que pareça, eles construíram muito bem essa terceira corrida em um episódio só. E foram mostrando o Kanata tendo mais e mais e mais dificuldade devido ao machucado no braço dele, tá ligado? O que basicamente fez quem não leu a história pensar, caramba, o cara vai ficar em último na corrida. Mas logo no final do episódio eles já dão um build-up que tipo, beleza, a próxima temporada vai ser o Kanata ligando o modo ultra instinto, tá ligado? Porque a fala do Kanata no final é muito boa. Que ele. E também todo. A construção do próprio episódio, assim, em questão de imagem, de direção, assim. Que, tipo, ele falando, tipo, cada um dos carros que me passaram, eu tenho que passar de novo. E no episódio mostrando, tipo, literalmente todos os carros que passaram dele, tá ligado? É muito bom, é muito bem construído, tipo, de verdade, de verdade. É aquele negócio que você fala, caraca, o Kanata vai virar um monstro agora. Porque, tipo, a gente tá vendo, tipo, caramba, toda vez o Kanata tá indo cada vez mais louco, né? Ele tá ficando cada vez mais insano. Mas, irmão, quem tá lendo mangá sabe. Quem tá lendo mangá e tá vendo a última corrida aí, inclusive daqui a alguns meses saiu o último volume pra gente finalmente ver o final de MF Ghost, que eu vou ficar muito triste. Kanata tá on fire, meus manos. O Kanata não aprendeu a técnica do braço de Deus, não. Takumi deveria ter ensinado isso. Talvez o Takumi tenha ensinado, ele só não aprendeu, né, velho? Vai ver, né? O cara tá coringando, filho. O cara tá fala, eu não tenho nada a perder, nada mais me machuca, mano. E obviamente, vamos falar aqui, porque a gente já leu o mangá até essa parte. Vai vir toda aquela parada meio sobrenatural. O que, na minha opinião, eu achei legal. Eu achei uma baita, tipo, uma baita desculpa pro plot armor do Kanata. Eu achei legal. Eu não vou falar muito que spoilers aqui. Mas eu achei legal. Porque foi, tipo, emocionante. Porque foi bem. Bateu bem nos feelings, tá ligado? Eu achei muito bem feito essa parte, sabe? Eu achei muito bem feito, tipo, o porquê do Kanata conseguir, tipo, voltar ao topo da corrida. Sabe? Eu achei muito bem feito isso. Eu achei muito bem feito. Eles conseguiram criar um gancho muito bom e muito eficiente para a terceira temporada e realmente dá muita curiosidade para ver como aquela corrida vai acabar, sabe? Mas tá, vamos. E tô animado também, né? Tô animado, porque, poxa, só 2026, galera, só o ano que vem. Não tem Kanata metendo louco esse ano, só ano que vem, então eu espero que pelo menos a animação esteja impecável, sabe? Vamos falar da temporada em si, acontecimentos, história e personagens. E aqui eu tenho muita coisa boa para se comentar sobre essa temporada. Começando por uma coisa que eles entregaram nessa temporada, que era o que eu realmente queria ver nos primeiros episódios, assim, na primeira temporada. Que é realmente batalhas intensas de tirar o fôlego. E isso essa temporada entregou com muita maestria. Muito. Porque na primeira temporada eu sentia que não havia nenhuma rivalidade real na série, que as corridas não tinham a mesma intensidade de Initial D, por exemplo. E apesar de... tinha batalha tinha, mas tipo, elas realmente não davam tanto hype, né? Elas realmente, isso eu admito. Realmente elas não davam tanto hype, porque você fica, nossa... Tipo, o Kanata ele não tá tendo dificuldades com esses pilotos aí, né? Esses pilotos mais de fundo aí, de pilotão, tá ligado? Mas o fato, que nem eu gosto de bater. Ah, mas o Kanata batalhando com a Ferrari, não sei o que lá. Numa chuva. Com a visão acabada. Neblina pra cacete.
Os caras tenso pra caramba. O Kanata utilizando todo centímetro de pista que nem o Max Verstappen. E a habilidade, cara. O nego não coloca na cabeça que foi o fucking Takumi Fujiwara que ensinou o Kanata, velho. Tá ligado? A galera esquece de algo básico que, tipo, foi o rei do Plot Armor que ensinou ele, velho. Alguns momentos brilhantes e até épicos na coisa de Odawara Backspeak. No geral, aquela Dito isso, eu adoro a batalha do Kanata contra o Jackson na primeira temporada. Desde quando eu li o mangá, foi a minha batalha favorita, principalmente a que tá mostrando aqui, que é a da Zona da Morte. Excelente. coisa não mostrou nem 1% do verdadeiro potencial desses personagens e os carros deles. E por isso fiquei com uma má impressão na série pela primeira vez. Mas aqui nessa temporada eles resolveram esse problema de uma forma simples, mas eficaz. Que é colocando o personagem Koko Sawatari, que não havia participado da primeira corrida da MFG e demonstrou ser tão talentoso quanto o próprio Kanata, o protagonista, para enfrentar o melhor piloto da MFG, simplesmente Michael Beckenbauer. Max Verstappen. É o Max Verstappen aqui, mano. E por incrível que O Kanata é o George Russell e o Sawatari é o Lando Norris. É isso. pareça, essa foi uma Ou sacada o Oscar muito Piastri. boa, porque os dois têm essa batalha de egos que faz a rivalidade dos dois ser bem interessante se acompanhar, na verdade. Principalmente pelo Coke, que, bom, deixando de lado o lado vergonha alheia do personagem, aquele papo de eu tenho complexo por garoto de 17 anos. O Coke O cara é doente, né, velho? O cara é doente. Deixa o cara... O pior disso é ele falando que assim que as meninas fazem 18 anos, ele termina com elas, tá ligado? Eu sinto que com a Sana vai ser diferente. Eu sinto que com a Sana ele realmente achou o amor verdadeiro dele, tá ligado? Quem sabe a Sana amoleceu o coração do nosso querido piloto da Alpine aqui, né? Nosso querido Pierre Gaslindo. é um personagem que ele é bem legal por ele ter um jeito bem ousado de correr em suas estratégias, fazendo com que o Beckenbauer, que estava correndo só de brincadeira na MFG, começasse a levar a competição mais a sério. E por mim essa rivalidade dos dois, cara, roubou a cena quase a corrida inteira, papo reto. Foi incrível. Sim. Sim. Tipo, era que nem tipo uma transmissão da Fórmula 1 que tá tendo uma puta briga foda pela liderança da corrida, aí eles cortam pro meio do pelotão porque, sei lá, o Oliver Behrman numa Haas tá ultrapassando um Aston Martin, tá ligado? É tipo isso. Ah, não, mano, deixa lá, que eu quero ver o Lando pipocando mais uma vez contra o Max, ou o Max batalhando lindamente contra o Piastri, tá ligado? É tipo isso. Incrivelmente épico e empolgante ver o Beckenbauer, que é o piloto invencível da MFG, sendo ultrapassado pelo Coco Saltari de uma forma muito humilhante, cara. Aquele momento foi simplesmente... Não foi humilhante, velho. Foi uma batalha pica. Não foi humilhante. Humilhante não foi. Os dois lutaram muito bem, cara. Humilhante não foi. Era os dois se batendo, mais uma vez, os dois utilizando tudo quanto é limite da pista, tá ligado? Porque a batalha deles estava num nível completamente diferente. Foi uma batalha incrível e ainda assim o Beckenbauer mostrou que, querendo ou não, o Sawatari ainda não está completamente no nível dele, tá ligado? Não está, cara. Não está. O Beckenbauer ele ainda tá num nível acima. Pagável, cara. Ver o Beckenbauer sendo ultrapassado, cara. Épico, épico. E falando no Michael Beckenbauer, cara, esse personagem também roubou a cena nessa temporada, hein? Aquele momento Sim. dele na classificação pra corrida de Ashinoko, cara, aquilo foi simplesmente épico, cinema, cara, sério. E a produção da anime demonstrou muito bem como que o Beckenbauer é absurdamente superior aos outros pilotos da MFG. Monstro. E é claro que essa é a única coisa que tem de relevante pra falar sobre o Beckenbauer. Sim, eu sei que tem aquele fato deles terem revelado que o Beckenbauer é uma pessoa que quando ele perde ele se tranca no quarto fica depressivo, mas gente, pelo amor de Deus, essas daí são informações que na minha opinião não agregam quase nada do personagem do Beckenbauer, porque ele... Eles já estavam dando um foreshadowing pro que pode acontecer em temporadas seguintes, tá ligado? Quando ele perde, ele fica broxado. Lembra disso, tá ligado? Tipo, essa é aquelas informações fúteis, que não é tão fútil assim, né? Mas que você deixa aqui, ó, você deixa guardado. Tipo, você vê a Agnes falando, ele perde, ele não come nada, ele não fala com ninguém, ele fica trancado no quarto dele. Isso é aquele negócio que dá aquele build-up pra, tipo,
ele fica assim mesmo, agora eu quero ver ele perder. Agora eu não quero ver ele ganhar. Agora eu quero ver como é que ele fica se ele perder. Tá ligado? Agora que eu me liguei, cara, ele colocou um monte de Eurobeat em versão piano aqui, né? Porque senão a Avex vai, né? Não é explorado fora das corridas, ele é só uma máquina de correr mesmo. É o E Max esse negócio que ele Verstappen, né? revela que ele fica trancado no quarto quando perde, que depressão, tipo, cara. Isso é Ele uma fica coisa no que meio que simulador, né? ridiculariza o personagem, talvez? Sim. E o Salah Eu não creio que seja algo que ridiculariza, mas é algo que mais mostra que, embora todo o tempo ele seja exibido como como eles chamam no próprio anime, esse ciborgue de corrida, né? Ele também é humano. E quando ele tem emoções, ele se desaponta consigo mesmo quando ele perde, sabe? Porque ele tem noção do quão habilidoso ele é, e ele o tempo todo ele quer dar o máximo de si. Então, quando ele dá o máximo de si e ainda não dá certo, ele percebe que ele não é perfeito. E é quando ocorre aquela realização do personagem, tá ligado? Isso eu achei muito bom. Isso eu achei muito bom. Inclusive é bem construído no mangá, porque tem umas cenas incríveis no mangá sobre isso. O Beckenbauer, infelizmente, o Shingeno errou em só fazer a construção desse personagem muito bem lá no final, mas o Beckenbauer é um personagem que tem uma evolução absurda nos capítulos mais pra frente, sabe? Realmente ele chegou num ponto que, tirando o Shun, obviamente, né? Ele talvez seja o meu personagem favorito, sabe? O Beckenbauer, ele é um personagem incrível, cara. Realmente ele é incrível. Ele traz aquela tensão de tipo, ok, temos alguém invencível, temos alguém imbatível, temos alguém que talvez seja o objetivo, né? O foco aqui pra gente, tipo, a pessoa a ser vencida e tem todo esse build-up, só que chega um momento que a gente vê, opa, esse cara ele não é perfeito, né? Esse cara ele comete erros e quando ele comete, ele se desestabiliza, mano. E a gente vê isso muito bem no final, tá ligado? Baita construção de personagem, baita construção de personagem. Atari, bom, não tem muito do que se comentar sobre o personagem, mas em compensação foi incrivelmente épico ver ele correndo no máximo das suas habilidades nessa temporada. Já que no final da primeira a gente tinha visto ele quebrando o recorde da pista de Ashinoku GT e vendo o quanto que esse moleque é ridiculamente rápido. E também foi um ponto muito positivo eles terem diminuído lá do vergonha alheia do personagem do Koku Sawatari e terem deixado o foco dele somente para as corridas. E sobre outros personagens assim, alguns corredores acabaram ganhando um pouco mais de destaque nessa temporada. Em especial o Shun, o Maizono e o Akaba. Não, o Akaba, né? O Akaba protagonizou a batalha, a segunda melhor batalha da corrida, né? Galera, tem um EG6 vermelho parado na minha rua. Não tô usando, deve me preocupar. Não sai de sua casa. Não sai de sua casa. Tranque as janelas. Não, tranque as portas, feche as janelas. Se esconda debaixo da cama. Ou então se cubra com um cobertor na cama, mano. Que é Cool Vibrations. O Shun, que por incrível que pareça, não se provou ser um personagem tão patético nessa corrida assim. Não, muito pelo contrário, já que ele conseguiu ultrapassar de um jeito bem surpreendente o Yanagida da BMW M6, ele solou o GTR do Otani e a gente ultrapassou o Yanagida com essa banheira que ele levou pra pista, era uma banheira de 600 cavalos, completamente burro, né? Burro, um animal, realmente. Mas fazendo ultrapassagens lindas, pô. O cara é aluno do Zero. O cara é aluno do fucking Ikeda, mano. O cara não é pouca bosta, não, velho. Os caras tão tirando o meu mano Shun pra merda porque ele é o alívio cômico da parada, mas não. Ah, e ele é o Nakazato. Nunca. Nunca. Lave sua boca para falar do meu mano Shun se você acha que o Shun é o Nakazato, mano. do Taylor e ainda humilhou completamente o Sakamoto no final da Chupa, Sakamoto. Chupa. corrida. Cara, o Akaba foi muito bravo nessa temporada, por incrível que pareça. Até eu fiquei surpreso. E também revelaram um fato muito da hora sobre o personagem, que é o Waiba é o que a gente queria da o Zero Academy, que é a academia de pilotos da Spiral Zero. Sim, é aquela mesma equipe Spiral Zero que apareceu no Initial D50 Stage. Gold. Não, e melhor ainda, o Shun ainda foi aluno do Ryuji Ikeda, cara. Incrível, não? E sobre o Maizono, que nessa temporada ele até que... O que é muito bom, né? Porque o Shun ele vai completamente contra tudo o que
o mindset da Zero Academy fala, né, que é não vamos levar, tipo, as emoções, vamos pilotar com zero emoções, e o Shun é talvez o personagem mais emotivo de EMF Ghost, tá ligado? É tipo, é um cara que ele fica puto fácil, um cara que fica triste fácil, um cara que fica abalado fácil. Então, tipo, ele é o completo oposto do Ikeda, sabe? Eu acho da hora isso, se ele ser o completo oposto do sensei dele, sabe? Interessante, assim, na minha opinião, em comparação com a primeira temporada. Hoje, da primeira temporada, ele foi simplesmente patético. Foi humilhado pelos irmãos Yashikitai e pelo Kanata da forma mais tosca. Meu irmão, o Maizono sofreu, velho. Os caras tiraram não, o Shigeno, né? Porque, poxa, eles não mudaram a posição dele. Mas, poxa, o Shingen ele simplesmente tirou o Maizono pra merda, cara. Realmente, o cara, ele humilhou. Esse realmente foi humilhado. Esse foi humilhado. Meu irmão, nossa senhora. Pelo menos o cara teve o comeback. Ele fez um comeback muito bom. E humilhante possível. Foi um negócio triste de se ver, que me deu até uma certa pena do cara, mano. Sério. Dá mesmo. Agora aqui nessa temporada, na verdade na temporada passada ele trocou o seu Civic FK8 por um incrível Honda NSX NC1. E de fato ele teve Pena que é branco. Poderia ter sido azul. uma grande evolução, não só por estar com um carro muito superior ao que ele tinha antes, como também por ele ter mudado a mentalidade dele em relação à primeira corrida, já que ele não queria ser mais humilhado pelo Kanata, né? E de fato ele conseguiu fazer isso. E ele conseguiu humilhar o Daigo, aquele lá da Lamborghini Huracan, né? Bucha, esse bucha do cacete, velho. Cara sujando o nome da Huracan, velho. Esse merda desse Daigo, tá ligado? Cara bucha. Ô cara ruim, velho. Facilmente, mesmo que as condições da pista não estavam favorecendo a Huracan dele, mesmo assim não tira o mérito dele, assim, na minha opinião. E também Não, o cara não. O Daigo é bucha. O Daigo é bucha 100%, velho. 100% bucha. Não tem piloto mais bucha que o Daigo em MF Ghost. Falei. Talvez o Otani. Talvez o Otani. Mas o Daigo é muito bucha, velho. Nossa senhora, que cara ruim. Que cara ruim. Completamente humilhado. Completamente humilhado na primeira temporada e na segunda. Nossa senhora. Cadê aqui? Eu tenho a foto legal aqui. Cadê? Cadê? Eu tenho uma foto, deixa eu mostrar aqui. Peraí. É literalmente isso aqui, o Daigo, velho. Calma aí. Cacetada. O Daigo, ele é O Daigo é literalmente isso aqui, velho. O Daigo, ele é literalmente isso aqui, mano. Aqui. O Daigo é literalmente isso aqui. Pai, bati o Corsa. É literalmente isso. Literalmente isso que é o Daigo. Ah, eu quero saber como que é o personagem do Daigo. É isso aí, ó. Esse aí é o Daigo. só conseguiu ultrapassar o mais um facilmente por causa da neblina, já que todos os pilotos tiveram que reduzir a velocidade por causa do medo da neblina. Todos menos um, né? Quem será? Que a desvantagem em comparação ao GT86 e o NX estava muito grande. O Maizono era muito superior ao Kanata em velocidade. O Kanata até tentou ultrapassar ele, mas tipo, não ia ser tão fácil assim, né? Ele não estava deixando as coisas fáceis pro Kanata. Vamos deixar um pouco de realismo, né? Sabe? Então, se não fosse a neblina, tipo, o Kanata não ia ultrapassar ele tão fácil, cara. Exato. Enfim. Em relação ao Akaba, assim, ele merece certo destaque aqui nesse vídeo por ele ter protagonizado uma disputa. O Akaba é facilmente um top 5, né? Top 5 melhores pilotos da MFG. O cara é muito bom, de verdade. Ele é um dos poucos que ele tem um carro pica e ele merece ter esse carro pica porque ele é um piloto foda. De verdade. O Akaba não tem como não gostar do Akaba, velho. Épica pelo terceiro lugar com o Kanata. E foi de fato um dos momentos mais épicos e incríveis dessa temporada de longe. Muito foda. E da corrida também. Também uma coisa, E o mais foda ainda por cima é que talvez qualquer outro escritor, pela primeira vez o Shingen ele não fez o clichê, né? De tipo, olha só a batalha final, meu Deus, os dois estão chegando no final e obviamente é o protagonista que venceu. Não, é que realmente o Akaba venceu, o Kanata perdeu. Isso é o que faz essa batalha ser ainda melhor, tá ligado? Porque a corrida inteira o Kanata já provou que ele é superior aos outros pilotos. Ele não precisa chegar em primeiro para provar que ele é melhor. O que venceu o Kanata aqui não foi as habilidades do Akaba. Foi o carro dele, tá ligado?
Foi o carro que venceu o Kanataki, não foi o Akaba. E o Shinjiro, ele não precisou colocar o Kanata na frente do Akaba no final da corrida pra mostrar isso, tá ligado? Ele só falou, ó, cara tá chinelando todo mundo, filho. Tá em terceiro lugar no momento, mas olha aí, ele tem uma Ferrari atrás dele. Ele é pica, ele é o terceiro melhor piloto aqui, ou o segundo melhor. Mas até mesmo ele não consegue segurar por tanto tempo até o final da corrida um carro com mais de 400 cavalos do que o dele, tá ligado? Cara, na moral, eu acho que esses pilotos são meio burros, né? Não são muito, são meio burros. Eles têm sistema GPS, eles teriam vantagem contra o Canadá e eles não usam. Exatamente. Porque não tem regra até onde eu sei, não tem regra no regulamento da MFG que GPS é proibido. Eles poderiam facilmente ter utilizado. Porque isso é justamente ir contra o superpoder do Canadá, que é a memória fotográfica, tá ligado? Eles teriam usado isso na neblina, exatamente. Eles preferiram, né? Não, vamos arriscar. E o Canadá, Speed of Light. Graças a Deus que eu não tive a infelicidade de ver uma Ferrari 488 GTB perder para um GT86, cara. Sério, eu dou graças a Deus que eu não tive essa infelicidade de ver uma cena dessa. Essa cena no mangá é muito foda e eu fiquei absolutamente 100% satisfeito de como eles adaptaram no anime. É literalmente o jeito que eu queria, realmente. Mas é claro, tiveram pilotos que não foram tão valorizados assim nessa temporada. E começando pra zero surpresa dos fãs de MFG que tá assistindo esse vídeo, temos o Fujin e Shigami. Ele não é bucha. A questão é que ele tá ficando velho, né, cara? E ele tá ficando velho, ele tá vendo os moleque novo aí, monstros, né? E o cara tá ficando meio abalado, velho. Eu não culpo ele. Porque mau piloto ele não é, tá ligado? Seu prego, eu não. Ai! Que cara, alguém pode me explicar que porcaria foi aquela, pelo amor de Deus? Eu sei bem que ele não é já um corredor tão bom assim, que a idade tirou muitas qualidades dele como piloto, mas Jesus Cristo. O cara é o Alonso, velho. O cara simplesmente perdeu com o Crudo e bateu no guarda-reio por burrice. Foi o Alonso na Austrália esse ano. Foi o Alonso na Austrália esse ano. Eu preciso mostrar a batida do Alonso na Austrália. Foi o Alonso esse ano na Austrália, velho. Aqui, ó. Clear the debris. So through turn 5 and 6, and you've got on the curve, and that was the end of that. Foi o Alonso esse ano, cara. Foi o Alonso esse ano. Não tem como. É um piloto velho, é um piloto que já foi campeão 2 vezes do campeonato. Bateu na corrida com chuva. Perfeito! Perfeito! Cinema! E ainda ser ultrapassado pelo Kakeru que tava em 11º. Não, cara, não. Isso daí foi uma gota d'água pra esse personagem. Ah, mas ele passou o Kakeru. Quer dizer, o Kakeru passou ele por causa do problema da suspensão, velho. O cara não tava com o carro com 100% funcional. Ele já tava com problemas. Então, eu não vejo problema nisso, tá ligado? Tá ligado? Essa cena da Ferrari e do GT86 lado a lado me lembrou daquela cena do Francisco vs McQueen lá em Tóquio. Nossa, verdade, cara. Foi bem parecido. E sério, também teve o Jackson Taylor que... Jackson Taylor, meu Gold também, né? Piloto absurdamente subestimado, mano. É o Daniel Ricciardo, velho. E bom, eu esperava mais esse personagem nessa temporada. Ele só teve confronto rápido com o Kanata e foi esquecido praticamente a corrida inteira. Mas já é se esperar isso. Serviu também pra ser humilhado, coitado. Quando você coloca 15 personagens correndo, não dá pra gerenciar o protagonismo de todo mundo, né? Fazer o quê? Falando... Mas assim, é tipo corrida na vida real, tá ligado? Você não vai ter câmera focada em 20 carros da Fórmula 1, tá ligado? Em certa hora o diretor ele vai focar numa batalha, depois ele vai mudar pra outra, depois ele vai mudar pra outra, e é assim que a banda toca, mano. Eu acho que quem não entendeu muito bem isso é quem não acompanha muito o automobilismo verdadeiro, tipo, real, tá ligado? Porque quem assiste corrida de verdade sabe que isso é o comum, velho.
O protagonista da série, meu amigo, o que o Kanata fez nessa corrida foi sacanagem. Sério, o moleque tava simplesmente É o mágico. imparável. O cara passou o GTR do Otani e venceu o Taylor mais uma vez. Ainda ele GTR do Otani, que eu no meu vídeo eu falei que era uma referência a ele passando a batalha dele contra o Nakazato, né? Se não me engano, eu falei isso. deu um show de derrapagem que você é louco, cara. Foi incrível, Mito, né, mesmo. velho? Mito. E aquela, preciso mencionar também o grande feito do Kanata na parte da névoa do circuito de Ashinoku GT. Onde ele brilhou, né, Foi mano? realmente incrível ver o Kanata sendo superior aos seus oponentes apenas com o cérebro e não com a potência do carro. Já que ele usou a mesma estratégia que ele fez no da hora backspeak, né? Kanata desbloqueou o código, mano. Ele tem um mindset, né, mano? Que é o caso, ele pedir pro gato falar o tempo dos pilotos dos setores, aí ele usar cálculos matemáticos precisos para poder ser mais rápido, no caso. Isso é algo que eu acho que MF Ghost não entendeu muito bem, que tipo, pra você ser piloto, você não tem que só pilotar bem, porque piloto ele tem que ser inteligente. Não existe piloto burro, velho. Não existe piloto burro, porque piloto tem que saber de estratégia, piloto tem que saber o que ele tem que fazer, basicamente. E o Kanata, ele é um piloto perfeito, tal qual o Beckenbauer. Porque, e também o Koko Sotaro, porque esses três, obviamente, eles já falam no próprio anime, né? Eles foram criados basicamente, em corridas. Eles foram moldados em ambientes de corridas. Então, eles têm o que é necessário para ser pilotos de verdade, enquanto os outros aí são só provavelmente caras ricos que, tirando assim, provavelmente o Shun, né, e talvez o Akaba, que realmente são alunos de pilotos. O Akaba eu nem sei, mas o Shun é. Os outros são só caras ricos que entraram nisso aí pra ganhar mais dinheiro e fama, tá ligado? Basicamente isso. Ele usando apenas a experiência que ele tem e a memória dele apenas para ser mais rápido, sabe? Isso é uma coisa que é muito legal de se ver. O pessoal esquece que MF Ghost não é Initial D, tá ligado? E que o Kanata, ele não é o Takumi, ele não é um underdog, ele não é um cara que começou a correr agora. O Kanata é um cara que corre desde quando ele era criança, cara. Porque o próprio Shingeno, ele falou que o Kanata, ele é inspirado no Lewis Hamilton. Se eu não, eu não sei se foi o próprio Shingeno, porque eu acho que eu vi isso na wiki, né? Na wiki de MF Ghost. Mas o Kanata, ele tem muitas semelhanças com o Lewis Hamilton, tá ligado? Então, claramente, se não foi realmente pra ser o Lewis Hamilton aí, foi claramente inspirado, tá ligado? Porque o Kanata é um monstro tal qual o Lewis é. Sabe que automobilismo às vezes não é questão de potência, tem questão de estratégia também. Eu gosto muito disso. Não, e o que eu acho melhor é o Kanata, tipo, ter usado isso daí pra ultrapassar oponentes que ele não tinha a menor possibilidade de tentar ultrapassagens, como o Akaba. Que se não fosse pela névoa, cara, vai por mim, o Kanata não teria conseguido Não teria, tão facilmente uma oportunidade de ultrapassar o Akaba. Não teria, não. O moleque é um gênio, não adianta. E apesar do Kanata ser derrotado pelo Akaba praticamente nos 45 do segundo tempo na última reta da pista, mesmo assim, só pela incrível performance e ultrapassagens dele durante a corrida inteira e o conhecimento que ele demonstrou na prática, na parte da neblina, com ele fritando o cérebro para poder ser superior aos seus oponentes, se esforçando ao máximo e dando tudo de si, fez com que eu admirasse um pouco mais o personagem do Kanata, na verdade. E é claro que ainda continua sendo chato esse lance dele ser um personagem que aparece como um super piloto que já venceu várias coisas e tem uma experiência vasta no esporte e já passa por um monte de É porque ele já veio construído, né, velho? Eles não mostraram realmente o background, mas eles falaram que tem, né? É tipo isso. É que é quase igual o Takumi, tá ligado? Que tipo, a gente não viu o Takumi desde os 13 aos 18 anos entregando tofu. A gente já viu ali o Takumi no seu prime, né, velho? Basicamente. E aqui o Kanata, a mesma coisa. São dois personagens que já tinham background, já tinham experiência e estão batalhando com gente que não tem experiência. categoria, tal é aluno do Takumi Fujiwara, e a gente nunca vai ter a possibilidade de ver essa evolução do personagem de forma mais detalhada, vendo ele de baixo indo crescendo, crescendo, crescendo até atingir o topo. Sim, é uma coisa muito negativa e que tira vários pontos do personagem do Kanata, na verdade, porque a gente não vê ele crescendo, evoluindo, sabe? Diferente do Takumi. E a gente vê a jornada dele crescendo, sendo derrotado por outros pilotos que são mais experientes e tal. Sim, mas a gente meio Takumi não foi derrotado. Takumi não foi derrotado. Isso é culpada, velho. Talvez a única derrota realmente derrota que o Shingeno ainda tentou passar como não derrota foi contra o Kyoichi.
que o próprio Kiwich falou, eu não considero isso uma corrida de verdade. Vem aqui quando você tiver um carro melhor, tá ligado? Que copada, que copada. Ah, meu Deus do céu. Muito coupe. Eu que ignora esse Takumi varreu o chão com todo mundo. Varreu o chão com geral. Não perdeu uma corrida e aquela do Bunta também não conta. detalhe porque a gente quer ver a corrida de Ashinoku GT. Sobre a corrida em si de Ashinoku GT, foi uma corrida que teve mais pontos positivos do que negativos, por incrível que pareça. E os pontos positivos dessa corrida foi, assim, principalmente o ritmo e a duração da corrida. O ritmo, na minha opinião, estava no ponto certo, nem muito lento e nem muito rápido. Que o clima da pista foi alterado para chuva, o que foi uma decisão perfeita na minha opinião, já que eu amo corridas na chuva. Isso tem um motivo muito bom, já que os animadores não só podem mostrar o que são realmente capazes com a animação. A animação dessa temporada é pique, né, velho? Os caras foram com tudo, velho. Essa animação dá de 10-0 na animação da primeira temporada, velho. Super realista da chuva, como também isso deu à corrida muita ação, sabe? Já que por causa da condição climática, isso mudou muito o rumo da corrida. Bom, já que carros como o GTR, a Audi R8 e o Honda NSX MC1, eles são carros Ford WD, tração nas 4 rodas, e eles ganham uma vantagem muito grande em pista molhada, fazendo com que os carros que não têm tração nas 4 rodas fiquem para trás. E como tem essa condição diferente da pista, que faz os carros ganharem vantagem e desvantagens, várias coisas diferentes acontecem, como o carro perdendo controle por causa da pista molhada e até mesmo batidas acontecem. Ou seja, era isso que a gente queria ver, o pau quebrando, ou seja, corrida de verdade mesmo, é crocação franca. E isso a temporada deu. É free for all, mano. Free for all. Mas tudo não é só alegria também. Teve 2 pontos negativos nessa corrida, que é o desfecho do confronto entre o Beckenbauer e o Salvatore, que foi realmente decepcionante ver o Beckenbauer ganhando mais uma vez. Ele podia muito bem ter... Pera aí, eu preciso fazer isso aqui. Preciso fazer isso aqui. Preciso... Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max. Ik mis geen reden. Eu só tive que fazer isso. Não tem como. O cara é o Max, mano. Teve 2 pontos negativos nessa corrida, que é o desfecho do confronto entre o Beckenbauer e o Salvatore, que foi realmente decepcionante ver o Beckenbauer ganhando mais uma vez. Ele podia muito bem ter pedido pro Salvatore. Vai e ganhe tudo, Beckenbauer. Tá que é muito cedo ainda pro Beckenbauer perder o crono dele. E outro ponto negativo também é não ter mostrado o web ultrapassando Sakamoto por algum motivo. Real. Esse aí eu achei paia. Poxa, os caras estavam lado a lado, e aí quando a gente vê o Shun já tá na frente dele, podendo ter mostrado realmente uma ultrapassagem em cima dele, tá ligado? Em cima do Sakamoto, no caso. Ali podia ter facilmente ter feito a cena do Shun ultrapassar o Sakamoto, humilhando ele, seria muito épico ver isso, o Shun humilhando o Sakamoto. Mas enfim, o anime não fez isso e ficou, ó... uma bosta. A corrida da Península, Manazuru, não tem muitas coisas para se destacar, porque ainda a corrida tá no início ainda. A única coisa que eu posso destacar por enquanto da corrida da Península é o fato de a gente ver o Kanata correndo numa condição crítica nessa corrida, e fazendo ele ser ultrapassado de forma ridícula pelos seus oponentes. E isso me fez ficar com uma certa pena do personagem, porque, bom, vamos parar pra pensar, o Kanata, na classificação da pista, ele pega só o recorde da pista. Pra quando ele chegar na corrida, aquele desempenho que ele conquistou ser jogado no lixo por causa de um cotovelo que fazia sentir uma dor absurda quando troca as marchas do carro. Semelhante ao que aconteceu com o Ayrton Senna quando ele correu no Autódromo de Interlagos no GP do Brasil de 1991, onde o Ayrton ficou com dores intensas nos ombros e nos braços, porque ele teve que guiar o carro com a sexta marcha cravada. Isso é absolutamente insano, né, velho? Essa foi uma corrida realmente insana. É algo que talvez se você colocasse em um filme, as pessoas falariam que, tipo, claramente não teria acontecido na vida real, tá ligado? Talvez esse... Isso só mostra o monstro que o Senna era, sabe? E porque, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas, ele realmente é o maior de todos, sabe?
infeliz acontecimento com o Kanata pode ter sido uma referência ao Ayrton Senna também. O Kanata, ele é meio que comparado ao Ayrton Senna pelo fato dele ter mais experiência na chuva do que os outros pilotos. É um detalhe interessante, uma teoria minha que eu criei aqui do nada, escrevendo no roteiro. De resto, não tem nada para falar sobre a corrida da Península Manzuru. Quando lançar a terceira temporada de MF Ghost, que vai lançar esse ano, eu conto mais... Não vai. Não vai. Ano que vem só, meu amigo. Acabou-se pra nós. Acabou-se. Vamos tentar milcar MF Ghost como agora? Só se a gente falar do final do mangá, tá ligado? Fazer uma big review. sobre a corrida de forma mais detalhada. E sobre outros aspectos que eu queria elogiar nessa temporada é a participação das Anjas da MFG, que para minha alegria e para todos os fãs tiveram seu tempo de tela e diálogos muito reduzidos nessa temporada. Porque na primeira temporada, meu amigo, o tanto de cena vergonha alheia que teve com essas garotas sem sal. Espera chegar a quinta corrida. Eu quero ver como que eles vão adaptar uma certa cena da quinta corrida. Eu não vou nem falar nada. Não foi brincadeira. Eu acho que se eles adaptarem do jeito que tá no mangá, talvez a classificação suba um pouco. Deixe de ser 12 anos e vai pra um 14, sei lá, sabe? E querendo ou não, elas foram um fator muito determinante para aquela primeira temporada ser tão medíocre. Pelo menos nessa parte da história, parece que o Só fico lembrando da dublagem, a Mami bunda de fora, tá ligado? Tem como? Como que você tanca isso? Como que você leva a sério isso, velho? Eu mais acho engraçado do que eu acho irritante. Pra mim, tanto faz como tanto fez, tá ligado? Porque isso já não me afeta mais. Isso já não me afeta mais. Eu já atingi a gnose, mano. Já atingi a gnose. Isso não me afeta. Eu simplesmente observo, meu cérebro ele não processa e ele joga fora e aí eu volto pra corrida, tá ligado? Porque pra mim tanto faz. Os diretores se deram um pouquinho de conta de que essas garotas estavam realmente enchendo o saco e atrapalhando o ritmo das corridas. Eu vou falar uma coisa boa aqui, que eu gosto bastante dos diálogos entre a Aren e a Kyoko, sabe? Eu acho que eles utilizarem mais esse tempo das Angels pra colocar as duas conversando é melhor do que eles colocarem pra filmar a bunda ou os peitos de alguma Angel, tá ligado? Colocar as duas pra trocar ideia e falar sobre o relacionamento, assim, platônico do Kanata com a Aren e a Kyoko servindo meio como uma mentora, eu acho legal, sabe? Corridas na série. Só deram destaque só pra Ren e pra Kyoko mesmo, que são as únicas personagens. As únicas que importam, mano. O resto nem deve ter nome. Tem a Mami, tem a... Ah não, acho que as outras têm nome. Mami, Marie... Não lembro do resto também, quem se importa, né, mano? Femininas realmente importantes na série. E outra coisa, São as duas boas, né? São as duas boas. Tirando... Ó, obviamente tem as corredoras também, mas fora as corredoras, essas são as duas personagens femininas que importam. E a mãe da Aren também. Verdade. que precisa ser elogiada E outra que vem depois. também é as participações especiais dos personagens de Initial D, como Sim. o Ryuji Keda, que apareceu como comentarista na corrida de Ashinoko, O Gold virou vereador, mano. O cara virou vereador, o cara virou PL, velho. assim como o Wataru Não, Akiyama não. na Península Manazuru. E é uma coisa O Ataru envelheceu bem, né, mano? O cara tá conservado no formol, velho. que eu tenho que elogiar muito sobre essa adaptação em anime de MF Ghost é terem incluído as aparições físicas dos personagens da velha guarda de Initial D. Não, e da melhor, terem feito designs exclusivos pra eles, Sim, porque por cargas d'água o Shingeno não fez isso. Inclusive o Tanaka, o design do Tanaka aqui, Tanaka, do jeito que você quiser falar, ele é original do anime. Original do anime. E depois, no mangá, o Shingeno usa esse design aqui que é do anime, porque até o anime ele não tinha rosto, ele era só voz, ele era só balões de diálogo, tá ligado? A mesma coisa com os comentaristas, que não tinham aparições. E isso foi uma sacada incrível, incrível mesmo, incrível de verdade. a animação. Já que no mangá nem todos aparecem fisicamente, principalmente os que aparecem como comentaristas nas corridas, como o Kai, por exemplo. E também tivemos finalmente a aparição da Akino Look how they massacred my boys. Shingeno, seu maldito, o que você fez com os caras, cara? Pra que fazer isso com os caras, mano? Poxa vida, velho. Speed Stars na série.
Itsuki, Iketani e Kenji. E foi uma participação bem legal. Foi uma participação legal, bom, tirando o fato do Itsuki e do Iketani estarem na porcaria do mesmo emprego até hoje. E o Iketani O cara tá fudido, né, velho? CLT na veia, né? até o de ser virgem, não ter casado com ninguém, não ter namorado, ter nada. Ainda pior. Ele ficou calvo. Ele não teria isso se tivesse conhecido os produtos da Manual. Mas na moral, que destruição que fizeram com os caras, velho. Pelo menos o Itsuki mesmo tá ficando gordo e sedentário. Ele pelo menos teve uma mulher e filhos. Agora o Iketani é 20 anos, 30 anos depois dos acontecimentos de Initial D, ele ainda tá com dor de cotovelo por causa da Mako. E a Mako deve estar lá, ó. Num cara randola. Siga em frente, Ketani. Siga em frente que atrás vem gente, mano. Encontre seu novo amor. E também tivemos a primeira aparição do pupilo do Keisuke Takahashi como Esse é destaque gosto nessa também. temporada, o Senna Muroboshi, e foi uma introdução muito boa de personagem. Cena. Me pergunta se esse cara é rápido. Além da gente ter descoberto que ele é da Dream Project, uma equipe criada pelo Keisuke Takahashi, que é uma homenagem óbvia ao Project G do Ryosuke Takahashi. E eu quero ver muito mais esse personagem Senna Muroboshi, ele parece ser muito legal. Sério, o design dele Ele é um dos meus favoritos. eu achei muito da hora. E até meio que faz uma Ele com essa verruguinha na testa aqui é tipo algo tão simples, né? Uma verruga no meio aqui. E é da hora nele. homenagem ao Keisuke também, sabe? Muito interessante. E outro aspecto positivo dessa temporada é a animação, que tá incrível, assim, de verdade. A animação dos carros, da chuva, as cenas de derrapagem do Kanata, Excelente, a classificação do Beckenbauer e a corrida do Beckenbauer com o Sawatari ficou... Tem um pequeno erro durante a classificação do Beckenbauer, se não me engano, em 2 takes. Ao invés de usarem o Cayman GTS, eles acabam usando o Cayman S, que é o carro que ele usa na primeira corrida, porque ele troca de carro já na segunda. Esse carro que ele usa na segunda corrida é um outro carro. Então, na classificação ele já tá usando o GTS, só que em uma cena aparece o Cayman S, tá ligado? Então é um pequeno erro aí que aparece, você consegue ver por causa da frente do carro, sabe? É bem diferente. Nossa, ficaram simplesmente espetaculares, sério. Não tem muito o que falar, a direção tá incrível e muito cinematográfica na cena de corrida. Demais. Também outro aspecto que não pode deixar de lado é a incrível trilha sonora de MF Ghost Second Season, que tá simplesmente um absurdo. Cara, topou o Initial D pra mim. Topou já. O Initial D tava aqui. Com a primeira temporada, MF Ghost chegou aqui, ó. Chegou bem aqui, ó. Com a segunda temporada, MF Ghost pra mim fez assim. Porque as músicas que eles colocaram, assim, eu não vou falar nem só de Eurobeat e tal, mas vamos focar no Eurobeat aqui, né? Porque é o foco, é o Eurobeat. É os que eu mais curto, porque eles pegaram de uma época da Super Eurobeat que é a minha época favorita, cara. E principalmente músicas da SCP, cara. É literalmente minha label favorita. Não tinha como. Só foi pedrada e pedrada e pedrada. E mais uma música com o Kiko Loureiro, velho. Mais uma música, a gente não pode deixar isso de lado mais uma vez. Foram 2 temporadas seguidas com músicas que tinham participação especial do Kiko Loureiro, velho. Do ex-guitarrista do fucking Megadeth. Tá ligado? Na primeira temporada foi Rock Me, do Mega Energy Man. E na segunda temporada foi The Final Game. Que eu acho muito estranho. Tipo, The Final Game do Dave Rogers. O que eu acho muito estranho, uma música que se chama The Final Game ser utilizada no meio de uma corrida e que não é nem sequer a cena final de uma corrida, sabe? Porque eu acho que, poxa, vamos colocar a música que se chama O Jogo Final, mas que não é no final de nada, é simplesmente no meio, tá ligado? Vamos esforçar um pouco aí, cara. Mas eu não vou reclamar, a cena com The Final Game foi excelente. A trilha sonora tá impecável, tá perfeita. Eu não tiro nem coloco nada. Eu só espero que a da terceira temporada consiga ser ainda melhor, mano. Ainda melhor. Só pela abertura da série. A abertura é excelente, mano. Topou facilmente a da primeira temporada, porque finalmente focou em outros personagens, né, em outros corredores.
E a animação impecável, sem contar, eu fiz a minha análise, eu dei os meus 5 centavos aqui também sobre a abertura. Aquela cena final com os slides lá dos outros pilotos é excelente, cara. Rock Me Kiss Me, da Yuji Serizawa com o moço da banda Move, já é um absurdo de bom. Eu Falando em Motsu, eu queria... É impossível isso, é impossível, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu quero falar não vai acontecer pra poder acontecer e eu quebrar a cara, porque isso eu queria quebrar a cara. Que eu queria, na verdade eu quero, mas eu quero que a abertura da terceira temporada de MF Ghost seja uma música da Iris com o Motsu. Por quê? Porque os dois já fizeram música juntos. A última música da Iris, que é Diamond Girlfriend, melhor para cantar as aberturas. genuinamente amei a música de abertura. O clipe tá tudo excelente. E o melhor, a abertura tem vários segredos e referências de coisas que só vão acontecer mais pra frente em MF Ghost. Diferente da primeira temporada, já era uma coisa mais genérica mesmo. E a criação de Eurobeat, então, putz, não tem nem o que dizer, tá simplesmente um espetáculo sonoro. Não tem uma música ruim nessa temporada, só tem pedrada no repertório musical da segunda temporada de MF Ghost. True Love for Love do Ace com a Penzi, Spirit of the Night do David Dima, Rock Beat Wide da Fastway, Run da Fastway de novo, Go Wide do Dust, melhor música dessa temporada, Not For Sale da GL2, enfim. Eles ainda fizeram 2 fanservices na trilha sonora, como colocar Power 2 do Hot Blade, sim, isso mesmo, e a Adrenaline do falecido Manuel que descanse em paz. Assim, a trilha sonora não tem nada pra reclamar, tá 10. E também reutilizando 2 músicas de Initial D também, né? Que é, inclusive, as 2 no mesmo episódio. Que é The Jungle Is On Fire do Jay Storm, que foi utilizada no Final Stage, se não me engano, acho que no segundo ou no terceiro episódio. E Speed Lover, né? Speed Lover, game's not over. Foda pra caralho. De 10, perfeito. Mas é claro que nessa temporada não é só alegria, só flores, só coisa. Começou, tava elogiando demais, né, Miguel? Tava elogiando demais. Vamos ver agora o que o nosso querido Miguel talvez não gostou, né? Maravilhosa. Tem coisas bem negativas nessa segunda temporada que incomodou bastante. E uma delas que, nossa, cara, é um porre, é a personagem da Ren Sayunji. Nossa, o que ele vai falar da Ren? Vamos lá. Eu sou advogado do diabo aqui, né, mano? Então vamos lá. Mano do céu, que garota chata, insuportável do caramba. Não, eu vou contar a história aqui pra vocês. No episódio 11, ela quis comprar um amuleto para dar de presente pro Kanata antes da cuida da Península Manzuru. Mas, ô surpresa, a Nozomi já tinha dado um amuleto pro Kanata. O que faz todo sentido, já que ela gosta dele com praticamente todas as mulheres existentes no universo de MF Ghost. Aí a Ren acaba encontrando o Kanata na estação de Chris, só que ela nota que o Kanata tem um amuleto. E a garota, do nada, começa a ficar com ciúmes e faz um drama desgraçado. Sai correndo, tá com o amuleto na cara do Kanata. E ela começa a ficar com sono, aí ela cai da linha do trem. Ela começa a ficar com sono. E aí o Kanata vai salvar ela e ser atropelada. Sim, ele consegue salvar ela. O bagulho quase virou premonição, né, velho? Mas olha só que surpresa de merda que o Kanata teve depois. O Kanata vai ter que correr com o cotovelo doendo e sem conseguir trocar as marchas do carro direito. Por quê? Porque o creme que ele salvou a Ren encostou no cotovelo dele. Então agora, por causa de sair... Mano, milagre pra caralho não ter quebrado o braço do Kanata, né, velho? Milagre pra caralho. Imbecil da Ren, o Kanata vai ter que correr sentindo dor e sendo ultrapassado de forma humilhante por todos os pilotos, e é exatamente isso que acontece. Então é isso, meus parabéns, Ren. Tem que matar uma porra dessa. Outra coisa que não... É, meu mano, calma aí. A Ren melhora. A Ren melhora, mano. Eu sou advogado da Ren aqui e eu falo que ela melhora, mano. Ela vai melhorar como personagem. Na minha opinião, ela amadurece muito, realmente, nesse início aí. Ela tá completamente emocionada. Ela acha que o Kanata é dela, sendo que nunca nem falou um A pra ele de que gosta dele, tá ligado? E todo esse overreacting dela só mostra que, tipo, ela tá completamente perdida, tá ligado? Ela não tá batendo bem da cabeça em relação ao Kanata, tá ligado? Tanto que você vê que o Kanata é um cara completamente pé no chão e que não entende muito bem os exageros dela. Ela é menina, né, velho? Menina, né, velho? Menina adolescente ainda por cima, olha só.
Não tem como reclamar que é um erro que MF Ghost continua cometendo e vai continuar cometendo nas próximas temporadas e até o fim da série, é a falta de interação entre os pilotos. Gente, pelo amor de Deus, o Akaba ganhou do Kanata por meio para-choque no fim da corrida. E não tem uma cena dele conversando com o Kanata sobre a corrida e principalmente como o Kanata conseguiu ultrapassar ele na parte da névoa. Exato, que nem tipo na primeira temporada tem a cena do. Uma cena breve, uma cena rápida, né? Não durou quase nada, mas que teve ali o Jackson falando com o Kanata, falando, elogiando a pilotagem dele e de que ele devolveria na próxima corrida, tá ligado? Realmente deveria ter mais interação entre os pilotos, que nem aconteceu com o Yanagida e o Akaba na corrida, quando o Yanagida trocou a BMW, mostrou pro Akaba e os dois estavam conversando bastante e aquilo eu adorei aquela cena. Eu adorei de verdade. No mangá eu falei, caramba, eu quero ver esses dois interagindo aqui, sabe? E realmente é uma cena muito legal, é uma conversa breve, tipo, mano, tipo, meu carro era muito potente, mas ele era muito largo e eu não pilotava muito bem com ele, então eu decidi que na verdade a minha tática não estava funcionando muito bem e que o certo aqui era eu pegar um carro menos potente, mais leve, porque é melhor pro meu estilo de pilotagem e tal. Tipo, é algo básico, tá ligado? Os caras poderiam criar essas cenas do zero e tal, porque realmente eu sinto falta. Esse realmente eu concordo, tinha que ter muito mais interação, porque o Kanata ele só tem interação direito com outros pilotos é com o Shun e o Yanozumi. Tipo, ele não tem muita interação com outros pilotos. É basicamente só com esses dois, tá ligado? E ele vai ter com próximos pilotos. Então ele devia realmente ter mais isso. É pouca interação, devia ter mais. E isso não faz o menor sentido, os personagens acabam perdendo muita humanidade por causa disso. E fazem eles serem muito artificiais, assim, eles não parecem seres humanos, assim, eles não conversam, não interagem, não faz nada, cara, é ridículo mesmo. Mesma coisa acontece com o Mikhail Beckenbauer e o Sawatari, eles não trocam uma palavra depois da corrida. Não, o Beckenbauer é porque ele tem um ego do tamanho de um bonde, né, velho? O Beckenbauer, ele já é conhecido por, tipo, no final da primeira corrida, o Kanata pergunta, ué, cadê o Beckenbauer? E aí o Shun fala que, tipo, ele não participa da cerimônia, tá ligado? Porque ele se acha o melhor de todos. Então, tipo, pro Beckenbauer, pro Mikael, faz realmente sentido isso, sabe? Porque ele é um cara que ele se acha melhor que todo mundo, né? Porque ele, quando ele tá competindo, ele entra pra vencer e não pra perder. Porque, né, tamo competindo, mano. Não trocam uma palavra, cara, não trocam uma alfinetada, nada. Cara, como vocês querem construir uma rivalidade sem diálogo? Cara, é só MF Ghost que eu vejo umas palhaçadas dessa. Sério, tanta interação, tanto diálogo e conflito interessante dá pra fazer entre esses personagens e... Cara, é um verdadeiro potencial desperdiçado, e ainda mais comparando com o Initial D, onde a princípio as rivalidades dos conflitos eram 8.000 vezes melhores trabalhados. A própria rivalidade do Ryosuke e do Kyoichi é um exemplo perfeito disso. O máximo de interação que a gente teve entre os pilotos nessa temporada foi o quê? Aquela cena do Yanagiri e do Akaba conversando e desejando boa sorte para cada um na corrida. E também nessa temporada, por algum motivo que só Deus sabe, eles usaram músicas do Initial D, com eles usando Jungle Is On Fire do J-Stark, que tocou no Initial D Final Stage, e o mais descarado, eles usaram Speed Lover, que tocou no Initial D Third Stage nessa temporada, e eu não entendi por que eles fizeram isso, o que eu acho do fanservice. Até onde eu sei sobre isso, parece que em uma entrevista alguém do áudio de MF Ghost, sabe, falou que a Avex, que a Avex a possuidora dos direitos da Super Eurobeat, né, eles usam músicas só da Super Eurobeat, parece que selecionou, não sei se foi elas, não sei se foi a Avex, não sei se foi o próprio estúdio que selecionou, mas parece que eles têm um repertório de mais ou menos 100 músicas para usar no anime, sabe? Então, tipo, dessas 100 músicas vão ter músicas novas, né, que não foram usadas em animes, mas a gente teve música dos jogos Arcade Stage, né? Tem Arcade Stage 5, Arcade Stage 6, Arcade Stage 7, e
A gente teve duas de Initial D realmente vindo do anime. E embora eu ame a trilha sonora de Eurobeat de Initial D também, eu não queria ver músicas voltando. Mas eu vou passar o pano para a cena de The Jungle Is on Fire. Porque a cena de The Jungle Is on Fire em MF Ghost é 1000 vezes melhor do que a cena de The Jungle Is on Fire no Final Stage. Tá ligado? Eu achei muito melhor. Aquela cena que basicamente são 5 carros batalhando, tá ligado? Um atrás do outro. O Akaba pressionando pra caramba o Ishigami. E a cena e a música pauleira e o Ishigami batendo. Aquela cena pra mim ficou muito boa e combinou bastante, sabe? Mas eu não quero reutilização. Eu não quero chegar na próxima temporada e ter The Top. Ter Guess Guess Guess. Ter Deja Vu, tá ligado? Eu não quero chegar lá e ouvir falar... mais uma vez eles utilizando essas músicas que já estão completamente saturadas, tá ligado? Chega lá e manda uma do Super Eurobeat, The Best of Super Eurobeat 2023, Super Eurobeat 2024, tá ligado? Músicas literalmente novas que saíram ano passado, sabe? Manda uma aleatória do volume 195. Utiliza Save the Day for Me. Não, Save Another Day for Me. Save Another Day for Me. Save another love sensation. Save another day for me today. Save another day for your love. Tá ligado? Essa é uma música, tipo, o 195, o volume 195, ele é perfeito. Ele é literalmente Super Eurobeat, volume 195, Speedy. Porque é músicas rápidas. São músicas que são perfeitas, cara, pra colocar em um anime de corrida. E os caras estão vacilando, a gente não ir pra terceira temporada. Mas eu quero tentar cravar pra vocês que pelo menos uma música do 195 vai estar. Por favor, tenha. Eu achei assim, um fanservice muito besta, assim, sabe? Porque Foi fanservice mesmo. Initial D ele nunca repete as músicas durante essas temporadas, é só alguma outra ali que se repete. Mas MF Ghost, tipo, é outra coisa, assim. O que eu acho que repetia muito, assim, em Initial D era Back on the Rocks, tá ligado? Porque é a música tema do GTR, tá ligado? E realmente, eu acho que em questão de, tipo, repetir música, o que mais aconteceu isso foi na primeira e na segunda temporada. Que, tipo, eles tocavam uma música mais de uma vez, tá ligado? E The Back on the Rocks só apareceu de novo lá na quarta temporada, no Fourth Stage, na batalha do Keisuke contra o Hoshino, tá ligado? O Godfoot. Que é muito boa a cena, né? A cena da melhor ultrapassagem de Initial D, né, velho? Faz sentido eles usarem músicas do Initial D, então se for assim, eles deviam o quê? Usar Back on the Rocks também, né? Eu passaria pano pra Back on the Rocks em uma cena do Shun. Eu passaria pano pra isso, porque, porra, já virou meio que tradição, né? Uma cena do GTR, que nem o Art Studio Film fez com aquele curta do Shun pilotando, tá ligado? Eu sinto que aí eu passaria o pano, porque realmente, poxa, Back on the Rocks já virou o hino dos GTR, né, velho? Então nisso aí eu gostaria de ver, sendo bem sincero, eu gostaria. O do Shun fazer uma mitagem na série? Eu não duvido. Gostaria. Eu autorizo. Que isso daí vai acontecer alguma hora. Mas enfim, teve gente que gostou e tem gente que não gostou. Eu não gostei, no caso. E mudando. Speed Lover, eu gostei. Eu achei legal, pô. Speed Lover de novo. Música boa, música pica. Da hora. Claudio Magnani, um dos melhores vocalistas de Eurobeat da existência. Mas quando eu escutei. Aquilo ali eu falei, caralho, menor. E a cena tava muito boa, velho. Tava muito boa. O meu hype foi lá pra cima, porque é uma música que eu amo, velho. É uma música que eu adoro. Uma das minhas favoritas de Initial D, tá ligado? Então eu adorei aquilo. E Speed Lover eu fiquei, uau, Speed Lover. Eu não tive tanta reação assim, sabe? Foi um first service legal, foi tipo, caramba, nossa, eu escutei essa música em Initial D. Mas foi tipo, caramba, essa música tinha Initial D, que legal, eles estão reutilizando, mas eu queria ver outras músicas. Mas ok, né? São músicas boas, pelo menos. Antes de assunto, o Lacra já tinha falado que as Angels tiveram seu tempo de tela bem reduzido nessa temporada.
Porém, isso não evitou de ter cenas e diálogos vergonhosos com esses personagens. Espera um pouquinho. Ah, A não. minha bunda não tá preparada. A minha bunda não tá preparada. A minha bunda não tá preparada. Foi o que ela disse. Cara, quando eu escutei isso de a minha bunda não tá preparada, irmão. Não tem como, velho. Aí é difícil eu virar o advogado de MF Ghost, né? A minha bunda não tá preparada. Eu gostaria de ver o Calvo. O Kelvin Farias do fucking Autotelling reagindo a isso, mano. Porque tá saindo cada pérola na série dele de Forza Horizon. Nossa, ele escutando isso, a minha bunda não tá preparada, eu acho que ele ia lançar uma pedrada, mano. Essa foi a reação de todo mundo escutando isso, tá ligado? Quebra completamente o clima, né, velho? Porque realmente, do jeito que eles colocaram essa cena, era pra ser realmente uma cena de humor. Pra tipo, piada, olha lá. Ela é a bunda de fora, mano. A bunda não tá preparada. Não, e essa personagem, essa Mami Sato, cara, que personagem safada do caramba, hein? É. Na cena onde ela dá o número dela pro Kanata, que na série fala que uma Angel não dá o número dela pra qualquer um, ela chega, mostra até a bunda pro Kanata, mano. Ela quer algo, mas ela não tá sabendo pedir, ou então ela tá sabendo pedir até demais, mano. Aqui, esse cara aqui, ele manja, mano. Ele olhou e falou, essa mina quer, velho. Essa mina quer ferro, velho. Olha a cara do... Meu Deus, que cara cursed. Mataram o Ogata aqui, meu Deus do céu. Ai, caramba. Ainda bem mesmo que o Kanata perdeu o número dessa garota, porque, pelo amor de Deus, cara. Faz a o L, safada vagabunda. é carente de atenção ainda. E falando nisso, essa cena do Kanata perdendo o número dela tá me lembrando alguma outra obra aí, hein? Mas enfim, de resto não tenho mais nada pra reclamar sobre pontos negativos dessa temporada. Foi mais assim, o que me incomodou de verdade, assim, foi mais a insuportável da Rensa Anjo que, mano, tem que matar uma porra dessa. E a falta de interação entre os pilotos dessa temporada, que é aqui um negócio que, cara, não tem nexo. Ainda mais pelos acontecimentos impactantes da prova de Ashinoko. Mas fazer o que? Shuichi Shigeno é um autor de mangá que ele não tá preocupado com personagens, desenvolvimento, com... Porra, galera. A gente não tá trabalhando com Araki aqui, velho. A gente não tá trabalhando com o Miura, não estamos trabalhando com o Oda. É o Shigeno, velho. O cara faz o feijão com arroz e ele faz do jeito que ele quer, mano. E é isso aí. Tá achando ruim? Ema. Não, ele só tá preocupado com o atrativo principal da série. Corridinha, carrinho, Exato. mano. Não, Exato. dando esse conflito de personagem, dando esse desenvolvimento. Quer saber? Eu quero... Porque eles já, se eu não me engano, em uma entrevista, eu posso estar tirando isso aqui completamente do meu rabo agora, mas eu acho que em uma entrevista alguém chegou a falar que, tipo, por que você não deixa romance de fora e foca só em carros? E eu acho que ele mesmo falou que, tipo, eu não quero deixar o romance de fora, eu quero fazer carro e romance. Só que ele faz um romance merda, tá ligado? Faz um romance merda desde Initial D, tá ligado? Poxa, porque se ele realmente fizesse um bagulho 100% focado em carros e tipo, foda-se e acabou o amor. Amor é o caralho. Amor é o caralho. Agora é ódio, mano. É ódio, é raiva, tá ligado? Ia ser perfection. Ele ia focar em corrida, em talvez ali diálogos com os personagens que talvez ele iria focar nisso ao invés de focar em amor. E foda-se amor, mano. Cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Reflexão não, ninguém liga pra isso. Baita música. MF Ghost Second Season pode até não ser o melhor que essa franquia tem a nos oferecer no momento. Ela comete vários erros da sua No momento é o melhor. No momento é o melhor que ela tem a oferecer pra gente, porque é muito melhor do que a primeira temporada. Mas eu acho que a terceira pode ser melhor. temporada antecessora. E tem muita coisa pra melhorar. Mas a melhora foi bem considerável em comparação à primeira temporada, que só parecia só uma apresentação da série e não tinha quase nada que realmente chamasse atenção.
já que a trama das corridas realmente melhorou e tivemos uma corrida que realmente é muito empolgante de se assistir e você quer realmente saber o que vai acontecer no próximo episódio. A parte do Slice of Life continua sendo muito fraca e continua sendo um dos maiores inconvenientes da série, já que... Pra mim, o Slice of Life aí é muito tanto faz como tanto fez, tá ligado? É bem... É bem que sem gracinha, né? É bem... A minha teoria, É pelos papinho de personagens bebê, não mano. serem interessantes, não terem conflitos ou situações que fujam do padrão que a gente vê na série, faz com que a gente não tenha o menor interesse na vida cotidiana desses personagens. E outros animes do mesmo gênero que MF Ghost souberam trabalhar esse tema do Slice of Life muito melhor. Como o F, anime de 1988, que lá a Kama conseguiu ir muito além das corridas, conseguiu criar conflitos que não tem nada a ver com o esporte, como brigas e desentendimento tanto com família e com amigos, relacionamento manipulador e tóxico e até os efeitos negativos de uma negligência familiar na vida de alguém. Mas F já é um tema para outro vídeo. Enfim, deixando as comparações com o Initial D e outros animes do mesmo gênero de lado, MF Ghost Second Season é um anime que sim, vale a pena dar uma conferida para você gosta muito de carros e corridas automotivas. É uma experiência que sim, vale muito a pena e pode se satisfazer e se trazer muita diversão e até te arrepiar em alguns momentos. E a terceira temporada da série promete ser tão boa quanto a segunda. Bom, vamos esperar para ver. Essa temporada daria um 7 assim de nota. É claro, não é uma temporada perfeita, mas é muito melhor que a primeira. Enfim. É mesmo. Então galera, esse daí foi o nosso vídeo falando sobre MF Ghost Second Season. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like caso tenha gostado do conteúdo. Inscreva-se no canal para receber os novos vídeos. Deixe seu comentário do que você achou de MF Ghost Second Season, se é bom, se é ruim. Mande aí seu feedback. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Posso falar? Baita vídeo. Baita review, baita review. Mandou bem. Caramba, eu não era inscrito no canal do Miguel. Completamente burrado aqui. Mandou muito bem. Baita vídeo, baita vídeo. Analisou muito bem. Real, eu gostei bastante. Deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu voltar aqui pro meu rosto, né? Baita análise, Miguel. Realmente, parabéns pelo vídeo. Gostei pacas. Realmente, nesse vídeo a gente já concordou com muito mais coisas, até mesmo em alguns pontos negativos, né? Da segunda, de MF Ghost em geral, né? Das decisões meio duvidosas que o Shigeno teve em questão à história e à obra em si, né? Mas belo vídeo, muito bom. Falou bem, falou dos pontos importantes, assim, né? Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar nesse vídeo em específico, mas eu creio que não. Deixa eu pensar aqui, né? Eu creio que você poderia ter tocado mais no ponto de, tipo, como o acidente, tipo, esse não é um ponto que eu concordo, é um ponto que eu escutei pessoas falando, né? Mas no ponto de que o acidente do Kanata com o trem, né? Com o trem, né? Trem, com o trem lá, é uma maneira meio artificial de dar um debuff no Kanata, né? Dar uma nerfada nele, sabe? Ao invés de, tipo, vamos melhorar a habilidade dos pilotos que, tipo, não tem como fazer. Vamos fazer o Kanata meio que ter uma dificuldade meio artificial, sabe? Que é forçar ele a ter um acidente. Eu não me sinto tão incomodado com essa maneira de, tipo... Porque acidentes ele poderia ter sofrido um acidente na própria casa do Sayonji, tá ligado? Então não tem essa de, tipo, é muito forçado. Pode ser forçado, num ponto de vista meio de storytelling pode até ser. Mas a questão é que ele poderia, sei lá, ter escorregado no banheiro e ter quebrado o braço. Pode acontecer. Ele não é um cara com superpoderes, tá ligado? Ele não ia summonar um stand e ia
impedir ele de cair no chão, tá ligado? Mas, tipo, eu vi muita gente falando que, tipo, o jeito que o nerfaram o Kanata é muito artificial, é muito não natural, sabe? Que é a mesma coisa. E não deveria ter sido feito assim, mas beleza. Vamos supor que o Kanata ele precisa de um nerf, porque agora ele tá com um carro rápido. Ele realmente pode batalhar com outros oponentes ainda mais fortes. Mas como que a gente dá uma nerfada no Kanata? Como que a gente nerfa ele? Não tem como, não tem como, não tem como. Tipo, você vai fazer o quê? Vai fazer o pneu dele furar no meio da corrida. MFG sequer tem pit stop, tá ligado? Não tem parada, porque é duas corridas rápidas. Quer dizer, duas voltas, 5 voltas, 6 voltas, muito rápido, não tem tempo de trocar pneu, tá ligado? E é isso. Então, tipo, eu creio que não teria uma forma melhor de dar uma nerfada no Kanata, a não ser quase quebrar o braço dele, sabe? Mas dá muita hypada, e o que não falei mais cedo, né? Initial de MF Rush anime de hype. Foda-se a história, foda-se os personagens, a gente tá hypado pra ver a corrida. Que cartada o Kanata vai tirar da manga pra ele vencer os caras, com o braço quase quebrado. Tá ligado? Basicamente isso. Como que o Takumi vai vencer um R32, mano? Como que o Takumi vai vencer um piloto profissional? Vamos tacar um esquilo no meio da pista. Tá ligado? Não, personagens como esses dois não tem como você nerfar, cara. Porque eles estão próximos do perfeito, eles estão próximos da perfeição, sabe? Não tem como. Não tem como. Nerfada não funciona com esses caras. Não funciona, não funciona. Só um segundinho, só um segundinho. Minha gata tá me chamando. Tô desesperado assim. Oi? É? Calma. Aqui. Alguém apareceu pela primeira vez aqui, ó. Mas basicamente é isso, né, velho? Tipo, personagens assim não tem como. Não tem como. Tipo, é muito difícil você nerfar um personagem desse. Não tem como. É que nem tipo. Jill versus Jotaro. Como que você vai nerfar o Jill? Você não vai nerfar o Jill. Eles buffaram o Jotaro. Ah, então é um stand do mesmo tipo do Star Platinum.